Olá, se você ainda não me conhece, eu sou a Samara, sou farmacêutica e sou especialista em saúde dos idosos. E hoje eu vim conversar com você sobre um tema que eu acho que é muito pouco discutido entre as pessoas, que são os medicamentos manipulados. Você já usou algum medicamento manipulado ou conhece alguém que já usou? E se não conhece ou nunca usou, por que você nunca usou? Existe há muitos anos a farmácia de manipulação. E por que alguns medicamentos precisam ou podem ser manipulados ao invés de ir na farmácia comum e comprar um medicamento que já foi pronto? Por vários motivos. E o que significa essa manipulação? Acho que a gente precisa começar daí. São princípios ativos, medicamentos que você pode fazer de acordo com a necessidade daquele paciente. Então você coloca a dose que ele precisa, na forma farmacêutica que ele precisa e você adequa especificamente para aquele paciente. E por que eu quero falar sobre isso hoje? Porque isso é muito bom, principalmente para os nossos idosos que às vezes precisam tomar uma dose menor do que a dose convencional que é vendida nas drogarias, ou então para aquele idoso que precisa tomar um xarope, não encontra ele na drogaria, mas ele pode ser feito numa farmácia de manipulação. Então, é uma estratégia que a gente tem para individualizar aquela dose, aquele tratamento para aquela pessoa e que muitas vezes os profissionais não falam sobre isso, os pacientes não ficam sabendo disso e a gente às vezes acaba fazendo outras coisas, como, por exemplo, partir um comprimido da drogaria ou fica sem usar o medicamento porque não consegue. Então eu quis vir aqui hoje gravar esse vídeo para te explicar e dar essa orientação sobre esses medicamentos que são manipulados. Primeiro que não são todos os medicamentos que podem ser manipulados numa farmácia de manipulação, mas é uma extensa gama de medicamentos que podem ser. Inclusive, alguns medicamentos podem ser manipulados juntos, então isso pode facilitar muito o processo, principalmente a tomada de medicamentos, se tratando dos nossos idosos ainda mais. A gente sabe que muitas vezes eles precisam tomar 10, 12 medicamentos ao dia. Alguns medicamentos podem ser combinados. Então, por exemplo, ao invés do paciente ter que tomar 3 comprimidos de manhã, cada um de um princípio ativo, ele pode mandar manipular, se for possível, né, a junção daqueles 3 que ele toma, e aí os profissionais vão colocar os 3 medicamentos dentro de uma única cápsula, por exemplo. Então, ao invés de ele precisar tomar 3 comprimidos, ele toma apenas um naquele horário. Além de ser mais cômodo para o paciente, né, tomar só um comprimido, às vezes facilita demais, porque pode ser um paciente que tenha dificuldade para engolir, ou um paciente que não gosta de tomar medicamento, ou um paciente que tem alguma demência, ou então algum problema cognitivo que não quer tomar o medicamento, e quando você consegue fazer ele tomar um comprimido, é muito mais fácil do que fazer ele tomar 3 comprimidos, por exemplo. Então a gente consegue facilitar de várias formas esse processo. A dose do medicamento ela pode ser individualizada. Muitas vezes a gente chega na farmácia, vamos dar aqui um exemplo, losartana. A losartana a gente normalmente encontra ela de 25 miligramas, 50 miligramas e até 100 miligramas. Mas pode ser que o seu idoso ele precise tomar 12,5 miligramas, 20 miligramas, uma dose que não vende na drogaria de forma convencional. Então, existe a possibilidade de você mandar manipular um medicamento com a losartana na dose de 20 miligramas, que é a dose que ele precisa. E seria muito mais seguro do que, por exemplo, partir um comprimido ao meio. Vamos supor que você parta o comprimido de 50 miligramas. Você não garante que vai ter 25 para um lado e 25 para o outro. E mesmo assim, ainda não seria a dose que ele precisaria. Então, concorda comigo que esse ajuste de dose que é possibilitado pela manipulação é maravilhoso. E muitas vezes as pessoas não têm nem ideia de que isso pode acontecer. Às vezes o idoso não consegue engolir o comprimido e aquele princípio ativo ele pode ser diluído num xarope, por exemplo, ou então ele pode ser feito em sachê para ser diluído em água e tomar. É muito melhor e mais seguro do que a pessoa pegar o comprimido que comprou na drogaria, triturar, amassar, colocar junto com o alimento, ou às vezes dissolver em algum líquido que ele não poderia ser dissolvido. Então, todas essas questões elas precisam ser abordadas. Então, se você está em uma situação que você precisa de um ajuste de dose ou alguma coisa para ficar mais fácil para o tratamento do seu idoso, converse com a sua equipe de saúde, procure uma farmácia de manipulação, porque pode ser que esse problema seja resolvido com muito mais facilidade e principalmente muito mais segurança.
E se você já utilizou, me conta aqui para saber como foi a sua experiência também. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários para a gente poder conversar também, tá bom? Até o próximo vídeo!